Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou eu de novo aqui, João Souza, um dos fundadores do Favela, e hoje eu vou falar com você sobre um tema que é da cozinha da nossa casa, né? Esse processo de pandemia acelerou muitos processos de digitalização, inclusive para a gente aqui. E acabou que a gente começou a olhar muito sobre a perspectiva da transformação digital inclusiva. Por que inclusiva? A gente acredita que a transformação digital hoje, da forma que ela é feita, ela ainda tem um pouco de elitismo aí, né? Ela exige muito ainda de pequenos e nano e microempreendedores no processo de digitalização para poder vencer na economia digital, sendo que esses ainda têm poucos recursos, né? Então a gente está falando aí de desafios dentro da economia digital que ainda trata das desigualdades analógicas. Bora bater esse papo e fazer esse corre com a gente? 2020 foi um marco acelerado da digitalização, né? Início da pandemia, pessoas em reclusão, ficando dentro das suas casas, podendo sair menos e ter que continuar consumindo, ter que trabalhar, ter que se reinventar os seus modos de trabalho, seja aí pequenas produções ou mesmo em pessoas que trabalhavam em empresas aí de forma seletista, o desafio aconteceu para todos, né? E para poder alimentar um pouco essa conversa sobre os desafios da transformação digital versus digitalização de processos que eu falei, eu trouxe alguns dados, que inclusive eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso. Vou pedir para o pessoal para poder deixar aqui no link dos vídeos aqui esse artigo para que vocês leiam também, mas eu tratei sobre a questão da transformação digital inclusiva como um papo sério que a gente precisava ter. Para vocês terem ideia, segundo os dados da pesquisa de TIC, TIC de 2018, uma pesquisa que trata sobre tecnologia da informação e comunicação, ela é realizada no mundo inteiro, todo o país é obrigado a fazer ela. A do Brasil sempre, infelizmente, fica um pouco atrasada, mas a gente ficou aí quase bianual, sem sair uma, e no início de 2020, em maio, a gente teve o resultado dessa pesquisa que trouxe, no dia 29 de maio para ser exato, trouxe dados como 1 em cada 5 pessoas não tem acesso à internet no Brasil. Gente, a gente está falando disso muito sério mesmo, não ter acesso mesmo. Eu não estou falando do 3G ruim, ou 2G, ou mesmo a internet do vizinho. 1 em cada 5 pessoas não tem acesso. Isso pensando na perspectiva de economia digital, onde que as pessoas têm que trabalhar e os meios de consumo também se digitalizam, isso é muito sério. Outra coisa também que é muito importante, que é um número aproximado de quase 50 milhões de brasileiros, que gera esse número, quando a gente está pensando de 1 em cada 5 pessoas. Isso sem mencionar, quando a gente está falando também, os desafios de conectividade, Quem tem internet não tem ela de forma plena. Isso também é outro fator sério, A gente está falando aqui sobre vocês empreenderem no digital, digitalizarem seus processos, mas a gente está falando aí de uma rodovia com muitos buracos, muitas reformas ainda a se fazer, e a gente ainda está melhorando nossos carros, para poder chegar nisso, quando a gente faz uma analogia aí dos nossos negócios como se fossem esses veículos que vão transitar aí por essa rodovia. A Covid-19, por exemplo, aprofundou e expôs muitas questões sobre desigualdade de riqueza, desigualdade de dinheiro mesmo, gente. Considerando essa multidimensionalidade da pobreza, uma pesquisa que foi realizada com a rede de beneficiários do Favela, que a gente fez recentemente, um mês após o distanciamento social, revelou que 72% teve a renda e o orçamento familiar comprometido. 26% tiveram que paralisar as suas atividades comerciais, 70% solicitou subsídio de emergência fornecido pelo governo e perto de 40% falaram com a gente que eles percebem um impacto negativo na sua saúde mental. Porque é isso, gente? A gente não tem como ficar falando só sobre sustentabilidade na perspectiva de dinheiro, Quem está normal nessa situação, gente, está precisando realmente refletir, porque não tem como a gente estar normal nessa situação, A gente está vivendo aí um momento de muitos desafios. Não quero trazer esse tom também pesado para essa conversa nossa, mas é muito importante a gente refletir sobre essas coisas, porque isso tem tudo a ver também com que tipo de produtos e serviços a gente entende que esses consumidores esperam, Então, assim, as pessoas que estão ainda conseguindo consumir hoje, elas não estão esperando produtos como antigamente, Então, assim,
produtos, marcas, empresas que estejam dispostas a ter diálogos mais humanizados nas redes sociais. Isso tem tudo a ver com transformação digital inclusiva, tem tudo a ver com isso, né? Como que a gente conecta isso, né? Como a gente conecta mais nossos produtos, nossas marcas, nossos serviços com as pessoas, né? A gente deixa de ser apenas fornecedor de uma necessidade e a gente começa a ser realmente parceiro aí nesse momento que está tão complexo, tão difícil, e fideliza mais nossos clientes, né? Eles entendem a gente como alguém que não está só visando lucro, mas também está preocupado com o impacto social e ambiental dos seus produtos, serviços e da sua marca. A gente também fez vários momentos aqui de transformação, né? Quando a gente olha para a perspectiva do Favela, por exemplo, a gente final de 2019 estava discutindo muito, vamos digitalizar algumas coisas, vamos dar alguns conteúdos para o digital. A gente deu uma desacelerada até então, né? Não tinha nenhuma questão tão urgente, a gente poderia deixar esse planejamento para 2020, mas corta para 2020, falamos aqui do Covid, pandemia, de repente o nosso processo de digitalização de processos, antes de pensar a nossa transformação digital, ele também foi acelerado, né? Então a gente começou a discutir muito a perspectiva da transformação digital numa lógica mais multidimensional. A gente quer olhar para a inclusão, para a diversidade. Como que a gente ia começar a criar conteúdos como esses que vocês escutam, ouvem, leem aqui no Escola, para pensar a digitalização, né, dos processos e fluxos de nano e microempreendimentos, para que eles pudessem, né, navegar melhor aí dentro dessas oportunidades ou necessidades da economia digital. A gente está falando muito de crescimento sustentável, né? Crescimento sustentável, volto a isso que é sustentável financeiramente, mas também sustentável para o empreendedor e para a empreendedora, né? O seu corre não pode fazer mal para você, né? O seu corre tem que ser uma coisa que faz bem para você. A gente tem que ter prazer em trabalhar com o que a gente está trabalhando, né? Então, assim, acho que uma coisa muito relevante, muito importante falar quando a gente está falando de digitalização de processos, da transformação digital na perspectiva da inclusão e da diversidade, é de entender o que a gente consegue fazer. Por que a gente está trazendo essa conversa para vocês, né, e de falar sobre a transformação digital inclusiva? É porque, para a gente, né, no Favela, e isso aqui é um desabafo coletivo aqui de toda a equipe, não faz sentido só a geração de conteúdos digitais só por gerar. Isso é importante também que a gente consiga ter um diálogo muito aberto com vocês, de mostrar que a gente não está, de forma nenhuma, construindo conteúdos que digam para vocês que é importante estar no digital porque é só lá que vocês vão conseguir empreender, mas, de outro lado, a gente quer mostrar, na verdade, é que nós estamos aqui como uma plataforma de apoio para caso você decida digitalizar o seu negócio, encarar esse desafio da transformação digital inclusiva, você pode contar conosco. A gente, né, falei aqui, sempre trago algumas perguntas, não poderia fazer diferente, né, nesse episódio. Eu trouxe algumas perguntas que a gente já respondeu, né, do porquê da transformação digital inclusiva. Porque ela é importante, né? Essa discussão para os nano e microempreendedores é muito importante, né? Enquanto a gente vê grandes grupos, grandes empresas tendo consultorias gigantescas, com muito dinheiro envolvido nelas, a gente vê aí numa grande parcela da comunidade que precisa, né, a comunidade empreendedora do Brasil, que precisa continuar empreendendo no digital, ainda com pouco acesso. Então, assim, a gente entende que a responsabilidade de trabalhar a transformação inclusiva não é só nossa, mas nós estamos aqui e também tem muitas pessoas surgindo, pensando também como vai apoiar esses empreendedores e essas empreendedoras nessa jornada. A perspectiva da transformação digital inclusiva numa questão antropológica, ela tem muito a ver com o quê? De que forma que a gente entende que o quê? A questão de transformação digital, ela tem uma lógica também geracional, né? Então, assim, nessa mesma pesquisa que eu falei com vocês de TIC, ela trata sobre uma questão onde que a gente tem gerações em conflito, né? Você tem gerações, por exemplo, Baby Boomers e a geração antes disso, junto com os Alpha, né? Que já são gerações que já nascem totalmente digitalizadas, né? Hoje você tem bebês, por exemplo, que eles já conseguem intuitivamente mexer em objetos em movimento na tela de um celular ou na tela de um tablet, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento aí de, futuristicamente, medo das máquinas tomarem lugares dos seres humanos, mas hoje as mães, por exemplo, que estão em home office, por exemplo, já têm tablets e celulares funcionando como babás, para poder aí manter a tranquilidade, para poder ter um dia de trabalho tranquilo.
Então, é muito importante a gente entender de que forma que o digital entra na nossa vida e que ele não vira uma nova necessidade simplesmente só para atender uma tendência, mas de que forma que a gente consegue fazer escolhas melhores para que o digital esteja na nossa vida. Então, eu acho que pensando, né, de novo, a questão da saúde mental, a saúde digital também é muito importante quando a gente está falando de transformação digital inclusiva. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: com essa aceleração do crescimento da economia digital, a gente tem um problema que é o seguinte: a gente tem a inclusão digital das pessoas na perspectiva delas terem acesso à internet, né? Salvo aí ressalvas dos casos que eu falei. Tem a questão das pessoas conseguirem adquirir equipamentos para poder fazer o acesso a essas redes, mas a gente tem um problema sobre a cidadania digital, né? E quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma democracia digital. Então, você imagina que as pessoas hoje têm acesso ao mundo digital, mas não existe uma cidadania digital, né? As pessoas, por exemplo, não existe uma regra de conduta de como devemos ou não usar as redes digitais, pelo menos uma não formal, né? A gente tem órgãos reguladores, organizações sociais, nacionais e internacionais que tentam trabalhar com a fiscalização e a proposta da questão de como que vão se funcionar, né, a questão das nossas atividades, seja individuais, como indivíduos, né, consumindo conteúdos e afins, mas mesmo na perspectiva também de marcas e afins, uma regulamentação ainda muito frágil, né? Quando você pensa na perspectiva, por exemplo, das marcas aqui, eu vou falar de um lado mais de publicidade, tudo que a gente tem regulamentos como, por exemplo, o CONAR e afins que regulamenta a publicidade, isso ainda no digital ainda é muito, muito, muito distante, né? Porque as pessoas usam muitas linguagens que ainda nem são tão observadas no sentido de regulamentação pelos meios de comunicação, né? Então a gente tem uma liberdade muito grande dentro do digital que enfraquece um pouco a construção de uma democracia digital. Então, se os direitos, deveres e afins, eles não são tão mimetizados, vamos dizer assim, né, pela perspectiva do digital, ao olhar para o analógico, por exemplo, quando a gente está empreendendo. Então, um dos desafios do empreender digital é isso, né, entender de que forma que é construído e é feita toda essa perspectiva. Então, galera, vamos lá. Ser digital é para todo mundo? Cara, eu gostaria de encher o peito e falar com vocês que sim, mas também tem uma forçação de barra, né? Será que é mesmo? Eu acho que é muito, muito, né? A gente acabou de falar agora sobre cidadania digital, sobre direitos e afins, mas é importante entender que se é para todo mundo, né? E quando a gente está falando de digital, eu estou falando dos processos e operações, até mesmo dos seus produtos se tornarem mais digitais, né? A gente tem que entender muito também onde que está a sustentabilidade do seu negócio, né? Ao que ela está vinculada. E agora eu estou falando da sustentabilidade financeira mesmo, gente. Porque, por exemplo, se dentro de uma estrutura de lucro, por exemplo, para uma pessoa que vende refeições, vender de 20 a 30 refeições por dia é o ponto de virada de sustentabilidade do negócio dela, talvez estar numa plataforma digital só digitalizando o processo de entrega, de logística desse produto chegar ao cliente, talvez seja legal. Então, assim, não sei se você vai precisar ser 100% digital, né? Mas a gente pode usar aí uma parte, né, do que é os benefícios do digital para que você consiga empreender. Então são reflexões como essa que tem que ser feitas, né? Quando a gente vai pensar se digital é para todo mundo, tem muito a ver com isso, né? É pensar realmente qual que é a lógica de digitalizar um processo, se faz sentido e entender qual parte do processo você vai digitalizar. E aí, de novo, né, transformação digital, ela tem 3 pilares muito fortes, que é uma parte aí de realmente plataforma, né? Então, assim, uma transformação digital plena, ela tem uma lógica de plataforma, né? Você tem que estar no modelo de plataforma. A questão do seu produto também ser digital, né? E a lógica dos seus processos também, eles conseguirem ser geridos no digital. Se você está atendendo só parte disso, você está fazendo a digitalização de parte do seu processo. E não tem problema nenhum, gente. É isso, né? Por isso que a gente sempre traz essa questão de que o ser digital, se ele é para todo mundo. E como que você vai descobrir isso? É realmente pegando uma folha de papel, desenhando todo o seu processo. E aí, em cada etapa do seu processo, você faz desde comprar os produtos para poder produzir algo, ou se é capital intelectual, você ler, estudar alguma coisa e afins, entender de que forma que em cada uma dessas etapas o digital está presente ou não. Porque se o digital não estiver presente em alguma delas, você pode realmente trabalhar para poder que o digital só esteja em uma dessas partes mesmo, né? Então, assim,
Normalmente, né, onde que o digital se mostra mais eficiente é no processo de vendas, relacionamento com o cliente e posicionamento da marca, porque a gente está falando de presença digital aqui também em todos esses conteúdos, né? Então, assim, nesses 3 pilares aí de vendas, relacionamento com o cliente e posicionamento da marca, é um lugar onde o digital pode ser uma etapa do processo que você vai digitalizar que vai fazer muito sentido. Mas é isso. Se o seu negócio for um negócio híbrido, que ele está analógico e digital, você vai ter que entender que vão ter formas diferentes de gestão dos processos e também formas diferentes de monitoramento, né? Então, assim, entenda também, só alimentar um perfil na rede social, isso não é presença digital, tá, gente? Presença digital é estar presente mesmo. A gente não fala assim, as pessoas tinham que estar mais presentes, né? As pessoas tinham que estar mais participativas. É isso, vai requerer um trabalho, né? E a gente já falou aqui em alguns conteúdos sobre estratégia digital, onde que a gente falou muito dessa parte de estar presente, acompanhar, monitorar o que falam da sua marca, como é que está sendo construída essa imagem, de que forma que isso está sendo feito lá. Então, é muito importante você entender que a partir do momento que você escolher ir para o digital, realmente você vai ter um outro trabalho, um outro fluxo de trabalho, melhor dizendo, incluído no fluxo que você já tem, mas se você topar esse desafio, espero que os nossos conteúdos possam te ajudar nisso. Agora, vamos lá, eu separei 3 perguntinhas aqui para a gente poder pensar, né, sobre se vale a pena ou não o seu produto ser digital. A primeira delas é, qual que é o seu produto ou serviço? Né? Ele pode ser desenvolvido ou vendido de forma online? Essa é a primeira pergunta. Que é isso, né, gente? Eu não consigo produzir uma refeição online, eu consigo vendê-la online. Eu não consigo produzir uma roupa online, eu consigo vendê-la online. Então, assim, esse tipo de reflexão é um pouco crua, mas é isso mesmo, é entender realmente se eu consigo produzir, fazer tudo que eu faço hoje no digital. Público, gente, a gente falou aqui de personas, de entender seu público. O público de vocês está no digital? Pela faixa etária, são pessoas que são mais digitalizadas? São pessoas que têm o costume de comprar pela internet? São pessoas que se arriscam a usar meios de pagamento via internet? Porque é isso também que você tem que entender, né? As pessoas vão ter que usar internet bank e outras formas de pagamento online para que elas possam, né, fazer os pagamentos. Então, tem que ser pessoas que têm segurança nesse meio. Então, assim, entender também se o seu público está lá é muito importante, né? Então, como que elas utilizam isso é muito legal você pensar. Como que vai ser a distribuição dos seus produtos e serviços? A entrega vai ser feita por entregadores próprios da sua empresa, você vai terceirizar, que aí também é importante entender, né? De alguma forma, talvez o relacionamento com o cliente, a forma como ele vai fazer o pedido, talvez você vai ter que digitalizar, mas o entregador é uma pessoa que fica ali, um motoqueiro parado ali na porta, ou você tem um convênio com o Correios ou alguma coisa do tipo, mas de toda forma, em algum momento isso vai esbarrar nessa parte da logística, né? Da entrega, de fazer o produto chegar até o cliente, ela vai ser digital. Então, assim, também é importante, se você é um lugar onde as pessoas coletam aí, retiram o produto aí, talvez sua reflexão seja completamente diferente, né? Então, assim, talvez você não vai ter essa parte de digitalização do processo de entrega. E aí entender também se isso faz sentido através das plataformas de vendas, né? Então é pesquisar bastante, cada uma delas está adotando agora meios diferentes ou até híbridos de como que te cobra, se é por mês, se é mensal, se é por entrega, se é por comissão, negocie bem, fique atento às letras miúdas desses contratos, porque muitas vezes eu conheço histórias de empreendedores que descobriram que realmente estavam perdendo muito do valor agregado financeiro do seu produto para poder pagar para ter uma presença online em uma plataforma e que a rentabilidade era muito baixa. Então faz sentido também vocês ficarem atentos a isso, né? Atenção na hora de escolher aí qual plataforma que vocês vão usar, né? Caso você escolha ir para uma plataforma online. Dito isso, né, eu passei aqui sobre a perspectiva de como que a gente pensa a transformação digital inclusiva. Falei também agora no finalzinho sobre as armadilhas digitais, então uma delas é essa questão de quando você adere a alguns contratos para usar algumas plataformas e afins, e também quando você cria uma expectativa no seu público, também acho que é uma outra armadilha digital, e se você vai conseguir atender essa demanda. Então lembra, quando você vai para o digital, você está alcançando muito mais pessoas. Pelo menos uma pessoa engajada, um consumidor engajado, traz mais 2 ou 3 consumidores para você através do boca a boca digital, ou através do momento que ele compartilha a experiência dele boa com o seu produto. Se for negativa também, ele afasta a mesma quantidade de clientes, tá, gente? E como que a gente pensa essa perspectiva da transformação digital inclusiva para além das telas? Eu também falei aqui com vocês, né? Tipo assim, o que eu proponho no digital eu vou conseguir cumprir no analógico, na perspectiva de produção e afins? Então,
Isso são alguns pontos de atenção. Espero que vocês tenham gostado muito, muito mesmo desse papo sobre transformação digital inclusiva. A gente está aqui, eu particularmente adoro mesmo bater um papo sobre isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre transformação digital inclusiva. Esse foi mais um episódio do Escola, né? Essa nossa plataforma de letramento empreendedor digital aqui do Favela, né? Você encontra a gente aí pelo @maisfavela. Tudo que você quiser saber sobre transformação digital, sobre marketing e estratégias, nós temos vários conteúdos aqui. Espero vocês no próximo episódio.